Olá, pessoal. Meu nome é Ernesto Leme e eu sou diretor comercial da Claritas. Estou aqui hoje com a nossa economista-chefe, Marcela Rocha, com o Damon Carvalho, nosso gestor de macro, com o Eduardo Moraes, nosso gestor de renda variável, e com o Gustavo Linari, que é o nosso gestor de quant. Nós vamos aqui estar passando o nosso cenário, a performance dos nossos produtos e também as nossas principais estratégias e posições. Eu vou passar a palavra para a Marcela para falar do nosso cenário. Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas, e hoje nós passaremos pelo cenário macroeconômico do mês de junho. Começando pelo cenário internacional, o mês de junho foi mais um mês positivo para os ativos de risco globais, por conta do otimismo em relação ao crescimento econômico e também por conta da aceleração do ritmo de vacinação. As principais bolsas tiveram performances positivas ao longo do mês de junho. O MSCI Global ganhou um pouco mais de 1%. Na Europa, as bolsas também tiveram ganhos superiores a 1% no mês, e o S&P nos Estados Unidos teve uma alta superior a 2%. Esse otimismo com o crescimento global e principalmente a vacinação continuou beneficiando preços de commodities. No mês de junho, a cesta de preços de commodities subiu quase 2%, com destaque para o petróleo, que subiu mais de 10%, e para o minério de ferro, que também teve valorização de mais de 7%. Sobre crescimento global, a projeção de PIB para esse ano não mudou. Ela segue um PIB global em torno de 6%. Com exceção da China, no entanto, todos os outros países tiveram notícias favoráveis ao longo do mês de junho. Na China, os principais indicadores, vendas no varejo, investimento e produção industrial, eles desaceleraram em relação ao mês de maio. Além disso, a gente também viu os PMIs do último mês mostrando uma moderação, tanto pelo lado da manufatura quanto pelo lado dos serviços. Só que mesmo com esses dados de China mostrando arrefecimento, isso não alterou a projeção de 8,5% para o crescimento chinês esse ano. Esses dados reforçam que a economia chinesa vem passando por uma acomodação, mas eles não trazem surpresas negativas em relação às projeções iniciais e não mudam o pano de fundo da economia chinesa para esse ano. Já na zona do euro e no Reino Unido, as notícias seguiram muito favoráveis. Na zona do euro, a gente vê uma resiliência do setor industrial, impulsionado principalmente pelas exportações e pelo crescimento global favorável, mas também o setor de serviços começa a mostrar uma tração maior devido à reabertura, casos de Covid controlados e vacinação acelerando. No mês de junho, a gente viu uma nova alta do PMI na zona do euro. O índice composto, que agrega tanto a indústria como os serviços, ele subiu para 59,2 pontos, o maior patamar desde que a série foi iniciada lá no começo de 2018. Além disso, as projeções para a zona do euro também continuam melhorando e o consenso já é de um crescimento de 4,5%. No Reino Unido, o plano de imunização também segue a todo vapor, com grande parte da população sendo vacinada e a reabertura ocorrendo. Com isso, os dados tanto de manufatura como de serviços também aceleraram e as projeções foram de novo revistas para cima. A expectativa já é de o Reino Unido crescer mais de 6,5% esse ano por conta dessas boas notícias de reabertura. Nos Estados Unidos, o consenso para o PIB não mudou. A gente ainda espera um crescimento em torno de 6,6%, mas os Estados Unidos continuam com todos os vetores favoráveis para crescimento. Covid controlada, vacinação andando rápido, taxa de poupança acumulada muito alta. Agora, o que ajudou em junho a manter o otimismo com os Estados Unidos foram as voltas das negociações para um novo pacote fiscal. A gente teve, ao longo do mês de junho, avanço em relação a proposta de um pacote para a infraestrutura. O Biden, presidente dos Estados Unidos, apoiou uma proposta bipartidária que tinha sido negociada entre democratas e republicanos ao longo das últimas semanas. Não é uma proposta tão ambiciosa como ele cogitava,
A proposta dos dois partidos é de um pacote um pouquinho superior a US$ 1 trilhão, sendo que ele defendia algo mais próximo a US$ 2 trilhões ou mais. Só que apesar do impacto ser menor, essa medida não precisaria de aumento de impostos, porque ela seria financiada com outros gastos que já tinham sido acordadas, e isso mostra também uma boa intenção do Biden em negociar com esses partidos. A gente acha que essa proposta bipartidária ainda vai ter muita resistência, principalmente dentro dos democratas, o partido do Biden, mas só o fato da gente voltar a discutir mais estímulos nos Estados Unidos sem aumento de impostos, isso ajuda na continuidade da perspectiva favorável com o crescimento americano. Mas claro, pessoal, que esse cenário global de crescimento, ele tem um risco que aumentou ao longo do último mês. Esse risco deriva da nova variante do Covid-19, a variante Delta. A gente não pode ignorar que esse é um fator de preocupação ao longo dos próximos meses. Por exemplo, em junho, o Reino Unido, que já está com mais de 50% da população vacinada e que está numa reabertura, já deu um passo atrás nesse plano e atrasou a reabertura em pelo menos 4 semanas, levando à normalização só para o dia 19 de julho. Essa variante tem levado a um aumento de casos no Reino Unido, em vários países da zona do euro e em alguns estados americanos. Nós também já vemos um aumento de casos da variante Delta. O nosso cenário não coloca medidas restritivas que afetem muito o crescimento por conta da variante Delta, até porque as vacinas mostram-se eficazes contra essa nova variante e a gente não vê esse aumento de casos sendo acompanhado de aumento de hospitalizações. Mas a gente não pode descartar o cenário de uma pausa nessa reabertura ou até mesmo alguns passos atrás em países que estão atrasados na vacinação, principalmente emergentes, e países em que a reabertura ocorreu muito rápido, que é o caso da zona do euro, agora para o verão europeu por lá. Então, de riscos para o cenário econômico, essa variante Delta é o principal, mas fora ela, o cenário global segue muito favorável para crescimento e as notícias ao longo do mês de junho continuaram muito positivas. Agora, a maior novidade mesmo desse mês de junho ficou por conta de política monetária e da reunião do Fed do último mês. O Banco Central dos Estados Unidos, conforme o esperado, ele não mudou a sua política monetária, manteve os juros estável e não mudou o seu programa de compras mensais. Só que o que surpreendeu nessa reunião do Fed foi o tom mais duro que o esperado, tanto em relação às projeções, como também à entrevista do Powell a respeito de mercado de trabalho e de inflação. Sobre as projeções, o Banco Central dos Estados Unidos revisou para cima o PIB e revisou a inflação, o que era totalmente esperado. A surpresa ficou por conta da projeção para a taxa de juros nos próximos anos. Pela primeira vez desde que começou a pandemia, o Fed revisou para cima a expectativa para juros para 2023, ou seja, a primeira vez que ele mostra para a gente um prazo em que ele pretende aumentar a taxa de juros. E ele já colocou nessa projeção 2 aumentos da taxa de juros em 2023. Claro que essa é uma estimativa, não é um compromisso e o cenário do Fed pode mudar. Não está cravado que o Fed vá subir os juros em 2023. Só que a gente não pode ignorar isso como uma mensagem de menor tolerância do Fed ao processo inflacionário. A inflação nos Estados Unidos já vinha subindo, surpreendendo para cima, e o Fed vinha falando que era transitório e que o seu novo compromisso era com inflação acima da meta por um longo período. A partir do momento em que o Fed admite subir os juros, mesmo sem revisar tanto as expectativas de inflação, mostra um incômodo e uma função-reação que não vai ser completamente ignorar efeitos inflacionários, mesmo que eles sejam transitórios. E além dessa projeção dizer muito a respeito da função-reação do Fed, as falas do Powell também foram no sentido de maior preocupação. O Powell afirmou que o cenário ainda é de inflação transitória, mas ele admitiu pela primeira vez de que esses efeitos eles possam ser mais persistentes e que a confiança na retomada, principalmente do mercado de trabalho, traz riscos para a inflação. Fora isso, o Fed confirmou para a gente que também está estudando a redução das suas compras mensais, que seria o programa do tapering, ao longo dos próximos meses. Eles ainda estão no campo da discussão, mas é mais um sinal de como a política monetária
nos Estados Unidos está mudando. É verdade que os mercados não reagiram negativamente a essas mudanças do Fed. Usualmente, se nós tínhamos uma discussão de aumento de juros nos Estados Unidos, um Fed mais duro e um Fed falando a respeito do tapering, isso poderia causar uma realização nos mercados, mas a gente não viu isso em junho. Como eu comentei, as commodities subiram, as bolsas globais tiveram um desempenho alto e a gente viu até a taxa de juros nos Estados Unidos recuando. O 10 anos nos Estados Unidos fechou 13 bips, mesmo com essa sinalização mais dura do Fed. Na nossa opinião, essa boa reação do mercado, ela pode ser explicada pelo fato dos mercados já estarem precificando aumento de juros nos Estados Unidos e pelo fato do mercado concordar com o Fed de que ele não poderia ser tão leniente a respeito do risco de inflação. O mercado considera que uma inflação alta é o maior risco agora para os ativos, e o Fed falando que isso era transitório e sempre ignorando qualquer preocupação com uma inflação persistente, talvez era muito contraproducente na visão do mercado. E agora um Fed mais realista mostra que o mercado estava certo e que a inflação não vai sair do controle. Então, essa reação bem comportada à mudança da política monetária do Fed é um bom sinal. Mas a gente não pode esquecer que a gente está começando a discutir política monetária nos Estados Unidos mudando. Portanto, ao longo dos próximos meses, o Fed mais dependente desses dados econômicos, de número de mercado de trabalho, de inflação, em dados de atividade, ainda pode trazer susto para os mercados, volatilidade e, consequentemente, maior seletividade entre os ativos. E a primeira consequência disso são os países emergentes. A gente já teve, ao longo desse mês de junho, mais um mês de fortalecimento do dólar por conta dessa política monetária do Fed mais dura, e esse dólar fortaleceu tanto contra moedas desenvolvidas como contra moedas emergentes. E as bolsas de emergentes também foram penalizadas por conta desse dólar forte e por conta de preocupação com o Fed. O MSCI de países emergentes caiu 0,1% em junho, destoando do resto das bolsas globais. A gente acredita que, se continuarem essas discussões a respeito de redução de estímulo, esses países que são mais vulneráveis, eles ficam ainda mais dependentes das condições financeiras globais. E junho foi mais uma amostra aí de países reagindo a esse cenário. A gente teve a Hungria e o México subindo taxas de juros por conta da preocupação com a inflação e do cenário global também. E por falar em emergentes, como foi o cenário para o Brasil no mês de junho? Apesar do cenário desafiador para economias emergentes, por conta do Fed apertando, o dólar valorizando, para o Brasil os ativos ainda tiveram um desempenho favorável. Além do otimismo com relação à atividade econômica e revisões de PIB para cima desse ano, a gente teve uma postura mais dura do nosso Banco Central, o que ajudou a um bom desempenho, tanto da bolsa como da curva de juros, mas principalmente do real, que valorizou mais de 4%, voltando ali a operar perto de R$ 5, algo que a gente não observava há meses. E aí, sobre a atividade econômica, quais foram as novidades ao longo do mês de junho? Foram os dados do segundo trimestre. A gente já teve um resultado do primeiro trimestre de Brasil bem acima das expectativas, com o PIB crescendo 1,2%, o que tinha levado o consenso a um PIB de 5% e a nossa projeção para 5,2%. Só que a nossa projeção de 5,2, ela conta com uma queda da atividade nesse segundo trimestre, uma queda de 0,2%. Os primeiros indicadores de abril e principalmente de maio, no entanto, mostram que talvez essa queda ela seja evitada. A gente teve já uma alta da produção industrial no mês de maio de 1,4%. Como a expectativa é de que comércio e principalmente serviços continuem melhorando ao longo do mês de maio, com a reabertura e com a vacinação, essa alta da produção industrial nos indica que o IBCBR do mês deve acelerar em relação a abril. Depois de subir somente 0,4 em abril, a gente espera um IBCBR acelerando no mês de maio. E para junho, o mês nem terminou ainda, mas as notícias também são favoráveis. A gente teve aumento dos índices de confiança, aumento das vendas de veículos e da produção também
da Anfávia. Com isso, a gente entende que a retração no segundo trimestre talvez seja evitada e que o PIB do período seja positivo. Portanto, os riscos de crescimento continuam favoráveis, com chance do PIB crescer um pouco mais do que a nossa projeção, que é 5,2%. E esse otimismo, ele é calcado também nas boas notícias de vacinação e da revolução da pandemia. Ao longo do mês de junho, o número de casos aqui no Brasil continuou num alto patamar, mas foi interessante que a gente viu um recuo do número de internações e principalmente uma queda consistente do número de óbitos no Brasil, com a média móvel desacelerando. Isso já nos indica um efeito de imunização, tanto por conta da vacinação, como também por conta de protocolos sendo efetivos aqui no Brasil. E a vacinação continua muito bem. A gente teve junho aí com mais de 35% da população com a primeira dose e com o cronograma sem alterar. Até o final de setembro, pelo menos, a gente deve ter grande parte da população adulta já imunizada, o que corrobora esse otimismo com o crescimento. Esse otimismo com o crescimento, claro que ele traz preocupação para o cenário inflacionário. A inflação já tem sido a nossa preocupação ao longo dos últimos meses, com revisões constantes do IPCA. Com esse otimismo com o crescimento, a gente coloca mais riscos desse IPCA ao longo do segundo semestre surpreender para cima, principalmente serviços e uma contaminação para os núcleos da inflação. Só que além da reabertura, também preocupa o aumento dos preços das commodities, o aumento do preço de energia elétrica por conta da crise hídrica, que já chega num valor de bandeira vermelha 2 maior e ainda pode ser revisto ao longo dos próximos meses. E a pressão de bens industriais. Com isso, a nossa projeção para o IPCA já está rodando em 6,4%, mas a gente não descarta novas revisões para cima do IPCA. Por hora, esses efeitos não levam a revisões para o IPCA do ano que vem e a gente mantém a nossa expectativa em 3,7, o que é um pouquinho superior a meta do ano que vem, que tem o centro em 3,5%. Só que os riscos para o ano que vem também continuam altistas, tanto que as expectativas para o ano que vem seguem acima da meta. Mas para a gente, o principal risco para o ano que vem seria o Banco Central não entregar o ajuste necessário da taxa Selic. Só que na última reunião, a gente teve uma boa notícia a respeito desse fator, porque o Banco Central ele adotou um discurso muito mais duro e que, na nossa visão, foi um discurso correto e necessário, dado o momento de incertezas com a inflação. O Banco Central subiu a taxa Selic em mais 0,75 pontos percentuais para 4,25, mas ele já sinalizou que não vai fazer mais aquela normalização parcial e que vai levar a Selic para o nível neutro, ou seja, colocando no mínimo em 6,5%. Fora o nível da taxa de juros, que ele já coloca mais alto, ele também já indicou que, se as expectativas de inflação continuarem se deteriorando, ele pode ainda mais acelerar o ritmo dessa alta da Selic e levar a Selic para esse patamar superior ao neutro. O nosso cenário é que isso não será preciso, nem acelerar o ritmo da taxa de juros subindo na próxima reunião e nem subir acima dos 6,5%. Mas a gente vê como extremamente importante essa comunicação mais dura, indicando normalização total e principalmente fortalecendo a credibilidade do Banco Central e impedindo desancoragem. Nosso cenário é que a inflação ano que vem fica ao redor da meta e que grande parte das pressões que nós estamos vendo fiquem concentradas para agora no segundo semestre, tá? Quais são os riscos de Brasil, pessoal? Se pelo lado da atividade, pelo lado da política monetária está tudo tranquilo, as preocupações aqui no Brasil estão relacionadas à reforma tributária e ao cenário político que voltou a ter ruídos ao longo do mês de junho. Sobre reformas, as notícias fiscais continuam favoráveis por conta dos dados de arrecadação e as revisões para baixo de dívida bruta. Além disso, a gente também teve a votação da MP da Eletrobras no Congresso, o governo já começou a discutir a reforma administrativa na comissão especial. E a gente também tem a possibilidade de aprovar a privatização dos Correios. Tudo isso são notícias favoráveis, só que o destaque mesmo fica por conta da reforma tributária. Depois de um entendimento de que seria uma reforma tributária fatiada,
o governo enviou a segunda fase dessa reforma tributária ao longo do mês de junho. E essa segunda fase, ela trata principalmente de mudanças relacionadas ao imposto de renda. Os principais pontos foram a ampliação da isenção da faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física, a redução de impostos de renda para empresas, fim do JCP e cobrança de dividendos também nessa reforma. Esses pontos principais, na nossa opinião, eles são positivos, porque eles vão na direção certa de aumentar a tributação de lucros e reduzir o imposto de renda, que é algo muito similar à maioria dos países no mundo. O problema foi a calibragem dessas alíquotas que foram propostas pelo governo. No nosso entendimento, serão necessárias alterações ao longo das negociações, tanto com o Congresso, como com a sociedade e o setor privado. Só que a proposta é tão complexa e tão ampla que esse debate deve durar mais tempo e pode sim trazer incertezas, especialmente no momento em que o governo está com pressa e o Arthur Lira, o presidente da Câmara, também já quer deixar o seu legado, sabendo que a janela para aprovação de reformas ela é muito curta. Então, a reforma tributária não é ruim, mas a gente precisa evoluir muito mais a respeito do que foi proposto pelo governo. A gente acha que vão ter alterações, mas a gente acha que essas alterações devem ser discutidas bem devagar entre o setor privado, o Congresso e o governo, para a gente não ter erros e causar distorções, comprometendo o crescimento, comprometendo confiança e trazendo muito mais efeitos adversos do que positivos no momento de oportunismo. E aí, fora isso, a gente não pode esquecer o ruído político. A gente não tem falado muito de cena política ao longo dos últimos meses, mas a preocupação política voltou a rondar o Planalto por conta de suspeitas envolvendo a compra da vacina Covaxin que chegaram ali no Palácio do Planalto. Tiveram relatos de que o Bolsonaro estaria envolvido, e menções de que o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, também teria pressionado pela compra da vacina. Na nossa opinião, esses novos fatos claramente deixam a CPI da Covid-19 contra o governo no Senado com uma extensão maior. Essa CPI estava perdendo força, esses fatos trazem essa CPI muito mais forte nesse momento. Só que, apesar da CPI continuar e trazer muito desgaste para o governo, a gente acha que isso não interrompe a agenda do Congresso, por enquanto, e muito menos afasta a base aliada do governo ou leve a uma discussão de impeachment. A gente acha que deixa o clima muito mais desgastante para o governo, que pode ter um preço caro em termos de timing de propostas, de apoio para essas propostas, e deixa a popularidade do Bolsonaro ainda mais abalada no momento em que ela tentava se recuperar. Mas, por enquanto, esses fatores políticos só merecem a nossa atenção. A gente acha que eles não mudam o cenário por enquanto. Mas esse é o nosso cenário econômico do mês de junho. Agora eu passo a palavra para o Damon Carvalho, nosso gestor dos fundos macro. Quaisquer dúvidas, a nossa área comercial e a nossa área econômica está à disposição. Eu sou o Damon Carvalho, sou head da área macro, gestor responsável por todos os fundos macros na Claritas. E a gente vai falar nesse call sobre os fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Institucional e Claritas Advisory no mês de junho, bem como o fechamento do primeiro semestre de 2021. Com base no cenário macro apresentado pela Marcela, a gente percebe que o ambiente global ele continua favorável para a tomada de risco e alocação de risco nas principais classes de ativos globais, em função do crescimento e da manutenção da liquidez global e da base ampliada monetária, globalmente falando, não apenas na parte monetária, mas também na parte fiscal. Esse ambiente, somado a essa revisão de crescimento global e a manutenção de um crescimento global bastante positivo para o ano de 2021, nos surpreendendo pela velocidade da retomada do crescimento global em função de uma velocidade do processo de vacinação dos principais países ricos, continua sustentando essa visão de commodities no médio prazo bastante sustentado e, consequentemente, uma visão positiva para a alocação de riscos globalmente falando. E aí a gente está falando de commodities para cima, a gente está falando de bolsas tanto desenvolvidas quanto emergentes para cima. A gente viu que as bolsas desenvolvidas tiveram uma performance excepcional no primeiro semestre de 2021. As moedas elas ficam mais num game de
crosses, porque a gente está tendo muitas surpresas em relação ao dólar americano ao longo desse primeiro semestre desse ano. A gente começou o ano acreditando que o dólar americano seria desfavorecido ao longo desse processo por uma parte da surpresa econômica já estar embutida nas visões dos principais agentes econômicos. E o que a gente tem vindo foi o dólar americano oscilando bastante em relação a moedas desenvolvidas e tendo dois momentos em relação a moedas emergentes ao longo do ano. Um momento mais forte e agora, recentemente, um pouco mais fraco, mas com um ambiente de crescimento econômico bastante sustentado para a economia americana, em função principalmente dos grandes pacotes fiscais que foram anunciados pelo governo Biden ao longo do primeiro semestre. E a outra tônica global é o discurso sobre inflação e a velocidade da retomada da atividade global, principalmente nos Estados Unidos, e, consequentemente, uma normalização da taxa de juros para fazer frente a essa ancoragem de expectativas de médio prazo. Mas, como a gente viu no discurso da Marcela, o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele acabou por mostrar que esse processo de normalização da taxa de juros americana ela deve começar a ser feito não apenas o tapering, que é o enxugamento da base monetária das compras feitas por parte do Banco Central americano deve acontecer ao longo do ano de 2022, ao longo de 2022 e no final de 2022 que a gente começa a ter a perspectiva de altas de taxa básica monetária americana, do Fed Fund, e consequentemente aí sim a gente tem uma normalização das taxas básicas. Então, o Banco Central americano está bastante propício a continuar mantendo esse ambiente de liquidez global bastante ampla, e isso sustenta a alocação de risco. E quando a gente vem para o cenário local, como a Marcela comentou, os países emergentes tiveram uma boa performance ao longo do mês de junho, bastante favorecido principalmente nas moedas, que ao longo do ano as moedas de países desenvolvidos acabaram sofrendo bastante, é o caso do nosso real dentre elas. E a gente tem aí as bolsas de países emergentes tendo uma performance bastante satisfatória ao longo do primeiro semestre, ainda abaixo dos desenvolvidos, principalmente no caso do Brasil, em função de uma melhora, principalmente nos setores de tecnologia, e dado que o Brasil ele tem pouca presença do setor de tecnologia na nossa composição do índice Bovespa. Os juros no Brasil não foi diferente, assim como a inflação no Brasil não foi diferente ao longo do primeiro semestre. A Marcela comentou, e o nosso cenário é esse mesmo, de uma inflação um pouco mais forte ao longo de 2021, que faz com que o Banco Central ele acabe antecipando e tenha um discurso mais rock em relação à normalização da taxa básica no Brasil. A gente fala de uma taxa básica hoje fechando esse ano em 6,5%, mas a gente já escuta no mercado normalização, que seria a taxa neutra de juros, a gente já escuta, e a gente, dependendo da evolução da inflação corrente ao longo dos próximos meses, do ambiente fiscal e principalmente da retomada da atividade no Brasil, e aí a gente tem que levar em consideração os riscos altistas de um racionamento de energia elétrica que é baixista para a atividade, mas altista para a inflação, pode ser que o Banco Central tenha que combater esta inflação que tem sido menos transitória, como o Banco Central falava alguns meses atrás, e uma coisa um pouco mais perene, uma inflação um pouco mais perene. E para evitar que isso se alastre e desancore as expectativas para o médio prazo, o Banco Central fez o papel correto de antecipar o ciclo de taxa de juros para uma normalização a taxa de juros neutra, na nossa visão 6,5%, mas ele pode ter que passar eventualmente isso um pouco, que é o que o mercado tem precificado hoje. Nosso cenário de inflação é um cenário de inflação ainda bastante pressionado. Como eu falei, a gente começa a discutir ao longo do segundo semestre, vamos começar a discutir sobre o cenário o grau de retomada em virtude da vacinação do Covid aqui no Brasil. A gente já começa a discutir sobre a reabertura da economia de uma maneira mais ampla ao longo do terceiro e quarto trimestre, mais para o final do terceiro trimestre, ao longo do quarto trimestre, quando a população brasileira vai estar mais completamente vacinada. Então a gente vai ter um desrepresamento da atividade econômica, que isso já está nas nossas contas. A gente fala de uma aceleração de PIB, assim como diversos outros agentes de mercado ao longo do segundo tri. A grande surpresa já veio, a gente tem que agora avaliar mês a mês se a gente vai continuar tendo essa retomada mais pungente. Mas a gente tem uma preocupação em relação ao ano que vem, por isso a gente fala no crescimento do PIB ano que vem um pouco mais modesto, na ordem de entre 2,5% do PIB, ao redor de 2,5% do PIB, mas esse ano a gente já fala de um crescimento já entre 5,5% e 6% de crescimento do PIB para o ano 2021.
Em cima disso, falando um pouco da performance dos fundos no mês de junho, os fundos ficaram ao redor do CDI ao longo do mês de junho, em virtude principalmente o que foi o grande detrator do PIB, detrator da nossa performance, perdão, no mês de junho foi o book de juros. A gente acabou entregando alfa no book de juros no mês de junho. A gente estava com posições mais... ainda continuávamos a carregar posições mais pré-fixadas no book de juros real, com uma proteção no lado da inflação, mas a surpresa mais rock do Banco Central fez com que o mercado zerasse grande parte das posições do mercado dos títulos de juros reais. No nosso caso não foi diferente, então o book de juros real acabou tirando um pouco de performance dos nossos fundos, bem como a nossa posição, que a gente continua apostando na normalização das taxas de juros americanas, ou seja, a gente continua tomado nos juros americanos, apostando que a gente tem uma simetria em termos do nível de normalização da taxa de juros, principalmente do caso de 10 anos para todos os fundos, e nos fundos que podem operar no book offshore, a gente tem uma distribuição entre os 5 e os 10 anos, mas continuamos apostando na normalização da taxa de juros, e a taxa de juros americana, o título de 10 anos, acabou tendo uma queda no mês passado. Então, o book de juros ele foi detrator da performance, devolvendo um pouquinho da boa performance que está tendo ao longo do ano. No book de moedas, a gente continua com uma visão otimista em relação ao real, mas agora com operações mais com opções mais defensivas para a continuidade da valorização do real, mas o book de moedas teve uma performance positiva no book onshore, ganhamos alfa no book de real contra dólar, e perdemos um pouco alfa, principalmente no book de moedas de compra de dólar canadense e dólar australiano contra o dólar americano. A gente teve uma boa performance do dólar americano frente a outras moedas, a gente acabou perdendo um pouco no dólar canadense e dólar americano, dólar canadense e dólar australiano, e tivemos uma boa performance nos nossos crosses de moedas desenvolvidos, principalmente no euro contra o franco suíço e no euro contra o pound. Já no book de bolsa foi o grande favorecido no mês passado, a gente teve uma performance bastante satisfatória no book de bolsa, principalmente no nosso book direcional. A gente tem uma posição otimista e continuamos a carregar uma posição otimista em bolsa para o terceiro trimestre, tanto no book de bolsa local quanto no book de bolsa offshore. Book de bolsa offshore para todos os fundos comprados no S&P, e para o caso dos fundos, que é o Hedge e o Total Return, a gente tem uma parcela da posição de bolsas globais comprada no Eurostoxx, apostando numa retomada, numa surpresa econômica mais positiva, principalmente para o setor de bancos na zona do euro. Então a gente tem esse diferencial por ter um instrumento que possa operar isso. Os demais fundos estão comprados apenas em S&P, numa posição um pouco mais protegidas. Lembrando que a gente tem uma característica de ter proteções a nosso cenário base sem ser atingida, então a gente tem opções de venda para proteger o portfólio de bolsas globais, put de S&P, bem como foi um book que foi favorecido, agregando alfa no mês de junho, em todos os books, assim como o nosso book direcional, por estarmos comprado, tivemos um alfa positivo aí no mês passado, principalmente no que tange o book de beta 1, book de petróleo foi bastante positivo. E o nosso book local, o nosso stock picking, mais uma vez o stock picking foi muito bem acertado, a nossa carteira está bastante bem pulverizada e bem balanceada setorialmente falando. Eu não vou entrar em tantos detalhes, vou deixar um pouco mais para o Eduardo Moraes, meu colega, falar um pouco sobre os setores, mas a gente tem uma posição bastante bem equilibrada entre commodities, continuamos apostando na retomada de atividade global e manutenção dos bons resultados do setor de commodities no Brasil. Temos uma posição apostando no reopen da economia brasileira, um pouco mais cedo em virtude de uma vacinação mais forte. Esse foi um pouco detrator do mês passado, mas tem sido um book que tem entregado muito ao longo do ano. E neste mês específico de junho, mais uma vez, o setor ligado à mobilidade doméstica, principalmente logística e mobilidade doméstica, foi o setor que brilhou novamente nas nossas carteiras e agregou bastante alfa no mês passado. Então, o nosso book de stock picking foi mais uma vez positivo, agregando alfa. Então, o nosso fundo Claritas Hedge no mês passado acabou fechando o mês um pouco abaixo do CDI, algo por volta de 10 bips abaixo do CDI, mas fechando a 70% do CDI no mês passado, CDI menos 0,10, e no ano está com 118% do CDI, algo como 23 bases acima do CDI para o ano. E lembrando que a performance para 2 anos, a gente, no caso do Claritas Hedge, está com CDI mais 4,5%, CDI de 7%, a gente tem um retorno de 11,5%, representando 165% de CDI no longo prazo, mostrando a consistência de resultado. O Claritas Institucional fechou o mês passado
próximo do CDI, como 1,5 BIP abaixo do CDI no mês passado, algo como 93% do CDI, o mesmo retorno no ano, aí, com algo por volta de 9 bases abaixo do CDI no ano, neste ano de 2021 até agora, e a performance de 2 anos, aí, agregando algo como 85 bases CDI mais 0,85, algo por volta de 110% CDI no longo prazo. O Claritas inflação institucional teve um retorno também ligeiramente abaixo do benchmark, ele rodou 1,03 no ano contra 1,28 do benchmark no ano, algo como 0,25 abaixo do benchmark, e na performance de 2 anos ele está com benchmark, que é o IMAB5, mais 1,50, ou seja, 110% CDI, sendo um retorno de 16,90 contra 15,40 de um benchmark bastante pressionado por conta da inflação corrente. O Claritas Advisor, nosso fundo de previdência, rendeu no mês passado algo como 90% do CDI, ele está a mesma performance no ano, neste ano está uma performance um pouco abaixo aí do consistência que a gente tem ao longo dos últimos anos, também rendendo por volta de 12 vezes abaixo do CDI menos 0,12 ao longo do ano 2021, e a consistência de resultado no longo prazo, ele tem um retorno de 9,44 contra um CDI de 7%, ou seja, CDI mais 2,44, representando 135% do CDI no longo prazo. E o nosso carro-chefe, o Claritas Total Return, neste mês ele rendeu 0,10 positivo, então ele rendeu CDI menos 0,20, mas no ano ele está com um rendimento de CDI mais 0,95, 175 CDI no ano de 2021, e de novo mostrando uma rentabilidade no longo prazo. Em 2 anos esse fundo está com retorno de 20,01 contra um CDI de 7, ou seja, ele está com CDI mais 13% de retorno líquido na cota do FIC, que representa 286% CDI. E falando um pouco do fundo Claritas Total Return FIC, daqui a pouco eu vou passar a minha palavra para os outros 2 componentes que agregam retorno a este produto, nosso flagship da casa. Esse fundo ele se propõe a ser um fundo tocado a 4 mãos, uma parte macro, que representa mais ou menos 2/3% do risco do fundo, e o restante da parte em long and short, sendo uma parte dessa fundamentalista, long and short fundamentalista, e uma parte long and short quantitativo. E essa boa performance é apresentada não apenas neste ano, mas também ao longo dos últimos 2 anos. Coincidentemente, a gente tem uma performance aí que representa exatamente isso que eu estou falando. A gente teve aí uma performance que representa mais ou menos 65% do alfa gerado neste ano até agora pelo book macro, representado por um ganho muito expressivo no book de bolsa, o book de moedas retirando um pouco de alfa e o book de juros agora neutralizando, porque a gente teve uma perda no book de juros ao longo do mês de junho, que a gente tem utilizado esse book de juros um pouco como hedge das nossas posições otimistas, que são posições compradas em bolsa globais e bolsa local, e não só direcional, mas uma carteira de bolsa contra índice Bovespa também, que acabou agregando bastante alfa no mês passado. Mas sendo responsável 65% do alfa gerado deste ano de 2021 no book macro, 17,5% do alfa gerado no book long and short fundamentalista ao longo do ano. No mês de junho, o book long and short fundamentalista teve um retorno zerado, mas no ano está com um excelente retorno de 56 bases positivo, representando 17,5% do alfa gerado para o fundo. E o book long and short quantitativo, lembrando, tocado pelo Gustavo Linari, pelo gestor Gustavo Linari, sob o comando do Eduardo Moraes, teve um retorno mais uma vez positivo no mês de junho, agregando 5 bases, representando 54 bases positivo no ano de 2021 e representando também 17,5% do alfa gerado no ano. Ou seja, é um book criado pela Claritas para ser diversificação entre os portfólios, 2/3 macro, 1/3, a grosso modo, a parte de equity, sendo uma parte fundamentalista e uma parte quantitativa, e está se provando a tese no curto prazo e no longo prazo, um fundo que tem uma excelente performance de consistência, liquidez e book diversificado, representado de novo aí pelo performance distribution que a gente tem apresentado. Mas é isso, pessoal, que eu tinha a falar para vocês. Eu coloco a minha área macro, assim como a área econômica, no papel da Marcela Rocha, à disposição para eventuais questionamentos. E eu passo a palavra agora para o meu colega Eduardo Moraes, gestor dos books de equities. Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias no mês de junho de 2021.
tá? Eu vou dividir com vocês alguns slides para facilitar o acompanhamento da apresentação. O Claritas Long and Short teve um bom mês, os fundos como um todo, tá, tiveram um bom mês. O Claritas Long and Short apresentou um retorno de 0,72% no mês de junho. No ano, a gente apresenta uma performance de 3,22% ou 253% do CDI. Em termos de exposição líquida, a gente fechou o mês em torno de 10%, muito em linha com o mês anterior, tá? Diria que uma tomada de risco aqui moderada, gradualmente um pouco mais gradualmente positiva. Falando um pouco aqui dos destaques de resultados do Claritas Long and Short nesse mês. Foi um mês que todas as estratégias contribuíram positivamente, de uma maneira até um pouco mais pulverizada do que nos meses anteriores. Tá? Em pares, Tenda contra a MRV e Itaú contra o Bradesco foi o destaque positivo. Em ação direcional, aqui o grupo Simpar, Vamos, Simpar e a própria JCL foram destaques positivos. Na ação long contra o índice, Petro e Via Varejo, a gente voltou a comprar no fundo. A gente tinha um tempo que a gente estava fora desse papel, a gente percebeu um bom momento e resolvemos aumentar a posição, voltar a ter uma posição aqui no long and short e aumentar uma posição que estava reduzida no Claritas Valor. Conseguimos fazer isso num bom momento, tanto que já entrou no portfólio contribuindo positivamente. A ação short contra o índice também teve uma boa contribuição aí no mês, destaques aqui para a posição de Vivo, Raia, IRB e Ambev, tá? Falando um pouquinho aqui do Claritas Valor, o fundo apresentou uma performance de 1,5% contra 0,63% do IBX. No ano, o Claritas Valor apresenta 12,88% contra 8,82% do IBX. Como destaques, podemos citar aqui Petrobras, Via Varejo, Vamos, Simpar, Natura, São Martinho, e aí destaques negativos, Lojas Renner, Intermédica, CPFL e Suzano. Tá? Olhando agora para o Claritas Long Bias, ele apresentou uma performance aqui de 1,57 no mês de junho e acumula 10,85 no ano. Lembrando a composição aqui da nossa estratégia Long Bias, ela é uma combinação das estratégias do Claritas Valor com as estratégias do Claritas Long and Short. Tá? Então, a gente traz aqui a carteira do Claritas Valor, complementa ela com algumas estratégias do long and short, pares e ações short. Tá? Então, temos 12% aproximadamente de gross exposure em pares e 3,76% em shorts. E, por fim, uma estratégia perene de proteção através de puts. Nesse mês, a gente está com put de índice. Tá? Olhando aqui a atribuição de resultado do Long Bias, a carteira do valor foi o principal resultado no mês e no ano, tendo aqui as outras três estratégias, short, pares e opções, uma contribuição neutra aqui em junho. Falando um pouco aqui sobre as teses de investimentos, começando pela tese de commodities, muito linkada com essa visão, com a visão positiva global que tanto a Marcela quanto o Damon mencionaram, tá? Um cenário positivo aí sobre esse aspecto do crescimento global e com impacto nas commodities. Tá? Um dos pilares desse tema de investimento é o ganho de competitividade do Brasil em função da desvalorização cambial versus os pares que competem com o Brasil, com as empresas brasileiras na pauta de exportação. Esse pilar foi um pouco negativo nesse último mês, nesse semestre. Tá? A gente chegou a ter uma desvalorização aqui de 40%, o dólar voltou a apreciar, mas esse é apenas um dos pilares. O tema aqui de commodities ele é muito maior do que pelo próprio componente cambial. Tá? Quando a gente olha aqui
no segundo trimestre, você teve uma evolução positiva aqui em praticamente todas as commodities. Quando a gente olha aqui em reais, diesel saiu de 2,45 para 2,70, etanol, gasolina também teve uma bela performance. O petróleo em dólares saiu de 61 dólares para 66. Na virada do mês já estava em 75 dólares. Minério de ferro de Carajás, pelo terceiro trimestre consecutivo, apresentando novas altas. Tinha sido 133 dólares no quarto trimestre, 166 no primeiro, 197 no segundo e 214 agora. Açúcar, esse tem sido um comportamento em quase todas as commodities que a gente acompanha. Tá? Então, o que a gente fez aqui nesse tema, no mês de junho, a gente reduziu a posição, a gente zerou, na verdade, a posição em Suzano, que é quem tem uma correlação maior com o câmbio. Então, a gente optou por ser mais seletivo, a reduzir a posição em Suzano, concentrando aqui esse book em Vale, Petro, São Martinho, JBS e Jalles. Tá? Então, a estratégia de commodities hoje representa 31% do Claritas Valor e também é uma estratégia bem relevante no net exposure do Claritas Long and Short. Falando das empresas, vale mencionar o petróleo, que subiu 10,77% aqui no mês, tendo contribuído para a alta da Petrobras. Em adição, a Petrobras conseguiu fazer o follow-on, zerando sua exposição na BR Distribuidora, recebendo aí 11 bilhões de reais por essa venda. Tá? Falando um pouco aqui de esse outro tema aqui de investimento, desculpa, o segundo tema de investimento que a gente chama aqui, que são os cases seculares de crescimento. Em linha com o que foi dito anteriormente, a gente entende que, por mais que a gente esteja tendo uma retomada muito forte da economia esse ano, a economia brasileira ainda não tem as características para ter um crescimento acelerado de longo prazo. Então, quando a gente olha para 2022, a gente está falando, como o Damon mencionou e a própria Marcela, 2,5% de crescimento, que não, eu acho que o crescimento potencial, no final das contas, é até um pouco abaixo disso. Tá? Então, a gente busca alocar nosso capital em papéis, em empresas que a gente entenda que tenham capacidade de crescimento idiosincrático, que não dependam muito da dinâmica do mercado do PIB como um todo. Tá? Entre esses casos, podemos falar Via Varejo. Tá? É um caso que a gente, como eu mencionei, a gente acelerou, aumentou a exposição. Começo do mês, mês passado a gente estava com alguma coisa como 2,5%, aumentamos aqui para 5,5%. Tá? Natura e Movida. Isso aqui muito ligado também a esse subtema que a gente chama aqui de novos hábitos de consumo. Tá? Com relação à Movida, vale mencionar que foi anunciado a reorganização societária do Grupo Simpar, onde a atividade de aluguel de frotas para o setor público está sendo transferido da CS Brasil para a Movida. Tá? É uma operação que eu acho que é um exemplo, um case study de governança corporativa no Brasil, feito com todos os cuidados, respeitando os protocolos de governança, contrataram Fairness Opinion, vai passar pelo crivo dos membros do Conselho de Administração independente e, o mais importante, vai passar pelo crivo do acionista minoritário da Movida. Tá? Para aprovar essa operação, apenas os acionistas minoritários vão votar, o controlador vai se abster de votar. Voltando aqui, ainda nesse tema casos seculares de crescimento, a gente tem um outro subtema que é os consolidadores. Aqui a gente gosta bastante da Vamos, da Simpar, da JSL, então todos aqui no sistema em transporte e logística e do grupo também em healthcare, do setor de healthcare. Com relação a healthcare, vale a pena mencionar que a Intermédica fez 2 novas aquisições no mês de junho, o Centro Clínico Gaúcho por 1 bilhão e 60 milhões, adicionando aqui 173 mil beneficiários, 110 leitos, e o Hospital Maringá por 1,1 bilhão. A Vamos também anunciou
a aquisição da BMB. BMB é uma empresa de customização de caminhões que funciona ao lado da fábrica da Volkswagen. Tá? Então, de certa forma, integrando ainda mais a Vamos com a Volkswagen, que é um importante fornecedor aqui da Vamos. A B3 reportou os dados operacionais de maio, com crescimento aqui de 27% ano contra ano, número de investidores ativos alcançando aqui 3,77 milhões, tá? Crescendo 50% no ano. BTG Pactual levantou aqui 3 bilhões de reais em uma oferta primária de ações. Aqui falando um pouco desse case de empresas de valor, vale mencionar, a CPFL foi uma contribuição negativa aqui no mês para os portfólios, um pouco pressionada com esse cenário adverso hídrico, tá? Mas ao final do mês você teve a aprovação do novo valor da bandeira vermelha, que por mais que seja uma preocupação ali para a Marcela quando ela está fazendo as contas ali de inflação, para o setor elétrico é muito positivo, porque o setor vai passar por um momento onde vai estar drenando muito caixa, com todas as térmicas ligadas, e é muito importante que você tenha esse sinal de preço para o consumidor, para que ele possa voluntariamente economizar essa energia e para irrigar o setor e não ficar um peso muito grande nas distribuidoras. Tá? Então a gente viu com muitos bons olhos uma redução de risco do setor ao final do mês de junho, essa questão aqui da aprovação do novo valor da bandeira tarifária vermelha. Ocean Pact assinou 2 contratos com a Petrobras, um valor global aqui de 299 milhões de reais. De certa forma, a empresa, após uma decepção no primeiro resultado que ela divulgou enquanto empresa pública, ela vem gradativamente conseguindo recuperar a confiança do mercado, entregando ali o que ela se propôs quando do seu IPO. Tá? Aqui apenas alguns casos de reabertura. Acho que aqui vale citar no case da JHSF, que recebeu a aval da ANAC para que o seu aeroporto executivo passe a operar como voos internacionais. Tá? E, por fim, ela também concluiu a venda de 30% dos CJ Shops para o fundo imobiliário XP Malls. Aqui apenas uma formalização de um negócio que já tinha sido anunciado há muito tempo atrás. Tá? A empresa continua tendo uma performance muito boa. Nosso entendimento é que o resultado do segundo trimestre, as vendas vêm em patamar bem elevado, tanto da parte de incorporação quanto da parte de shopping. Então, a gente segue bastante otimista com esse case. Tá? Era isso, gente, que eu tinha para dividir com vocês em relação ao mês de junho e esse update geral aqui das principais teses de investimento. Estamos à disposição caso algum esclarecimento adicional seja necessário. Com isso, eu encerro e vou passar a palavra para o Gustavo Linari, que ele vai comentar um pouco aqui da estratégia quantitativa. Eu sou Gustavo Linari, gestor responsável pelas estratégias quantitativas na Claritas, tanto pela parte das estratégias que compõem o Claritas Total Return, quanto pelo fundo Claritas Quant. Falando um pouquinho da performance em junho foi um mês bastante peculiar. Ele começou de uma forma relativamente negativa para as estratégias, com uma certa volatilidade. A gente viu uma má performance dos fatores de momentum, valor e liquidez nessa primeira metade do mês. E a gente só teve a boa performance dos modelos de tendência, que estavam apontando uma posição um pouco mais comprada, num período que a bolsa foi um pouco melhor, nessa primeira metade de junho, né? Mas depois, na segunda metade, a gente teve uma grande alteração nesse padrão. A gente viu uma recuperação muito forte das estratégias de momentum e liquidez, o que fez com que o fundo se recuperasse. A gente viu também a estratégia de tendência que tinha ido bem na primeira metade, devolvendo esses ganhos, e a estratégia de valor que continuou apresentando uma certa fraqueza. Mas, ainda assim,
a recuperação de momento em liquidez foi tal que o fundo terminou junho com uma boa performance, subindo 0,56%, o equivalente a 183% do CDI no mês. Com essa performance, o fundo fechou o primeiro semestre de 2021 com uma alta de 6%, o que é equivalente a 473% do CDI. E aí também, nesse primeiro semestre, as estratégias que mais se destacaram foram Momentum, Valor e Liquidez. Momentum teve uma performance que contribuiu para o fundo em 3,60%. Valor teve uma performance que contribuiu com 1,40 para o resultado do fundo, e liquidez teve uma performance que contribuiu com 1,95 para o resultado do Claritas Quant. A única estratégia que teve um mau desempenho nesse primeiro semestre foi a estratégia de tendência, que subtraiu 0,35 da performance nesse acumulado de 2021. É interessante a gente comentar também das mudanças de exposição que a gente teve no fundo na passagem de junho para julho. No começo de junho, o fundo tinha começado com uma posição bastante comprada em relação ao mercado, uma exposição líquida direcional de 26,7%, e agora, no começo de julho, o fundo passou por uma exposição na casa de 14% comprado. Essa expressiva redução veio principalmente de uma redução da exposição direcional dos modelos de momentum e também nos modelos de tendência. Isso fez com que a gente tivesse essa expressiva neutralização da posição do fundo. Por outro lado, a exposição bruta continua bastante elevada, até aumentando um pouquinho em relação ao mês anterior e passando para 108% agora nesse começo de julho. Com isso, a gente segue para o segundo semestre do ano com uma posição um pouco maior do que a média histórica da estratégia. Isso que eu tinha para comentar em relação à performance e às posições do fundo nesse primeiro semestre, em junho e na passagem para julho, mas eu fico à disposição para qualquer dúvida que tenham em relação à estratégia do fundo. Muito obrigado. Olá, sou Luiz Rodrigues, gestor aqui dos fundos de crédito da Claritas, e vou falar sobre o fundo Claritas Crédito Privado. Bom, primeiro de tudo, acho que é importante a gente passar aí como foi o fundo durante o semestre, tá? Acho que a gente tem o fechamento do semestre agora e, enfim, esse semestre foi um semestre extremamente positivo para a estratégia de crédito privado, tá? Então, se a gente lembrar um pouquinho, a gente veio do ano de 2020, foi um ano extremamente desafiador, né? Que a gente teve lá o primeiro e o segundo trimestre do ano, enfim, com uma grave crise, né? Enfim, em todos os mercados, mas os mercados de crédito foram bastante afetados e desde então a gente vem observando uma recuperação bem importante para esse setor, tá? E agora, no ano de 2020, acho que a gente teve a consolidação, desculpa, no ano de 2021 a gente teve a consolidação dessa performance muito boa. E aí essa performance muito boa, ela tá diretamente ligada a dois fatores, tá? O primeiro fator é a gente virou o ano com um nível de prêmio extremamente elevado, tá? Então, quando a gente olha os spreads médios da estratégia, a gente estava falando de uma coisa aí acima de CDI mais 2. Então, algo na casa aí de CDI mais 2,20, CDI mais 2,30, quando a gente pensa em spread médio aí de todos os emissores e prazos que a gente pode ter em carteira. Isso é um nível historicamente extremamente elevado e que nos dá um conforto e um prêmio muito bom. Então, ao longo desse primeiro semestre, a gente viu esse prêmio ser um pouco comprimido, muito porque ele estava no nível extremamente alto. Então, a gente fechou agora o semestre uma média aí de prêmios na casa de CDI mais 1,90. Então, quando a gente pensa aí mais ou menos no ganho que a gente teve, está falando aí de 40 bases, né, 0,40% de fechamento dos spreads ao longo de todos os papéis. Então,
foi um fechamento relevante que fez com que a gente tivesse uma performance extremamente boa, extremamente positiva. Então, a performance aí do primeiro semestre, e o mês de junho foi uma continuidade disso, ela foi muito levada por isso, por um nível de carrego extremamente positivo. Então, um nível de carrego, quando a gente pensa assim, os papéis estão rodando a uma taxa muito boa, e um ganho de capital. Então, esse fechamento de spreads muito relevante aí que aconteceu ao longo do ano fez com que a gente tivesse aí essas boas performances, tanto na janela do ano, quanto se a gente olhar na janela 12 meses para trás também, é uma janela extremamente positiva. Então, isso fez com que o mercado de crédito tivesse uma recuperação muito boa, muito forte, quando comparado aí com o ano de 2020, que foi um ano um pouco mais desafiador. Pensando um pouquinho para frente, a gente continua extremamente positivo aqui com a estratégia, tá? E isso se dá, a gente costuma aqui quebrar em 3 fatores, tá? Então, o primeiro fator, que é extremamente positivo, continua sendo o fundamento, tá? O fundamento, e aí esse fundamento é embasado por, primeiro, uma boa recuperação econômica que a gente tem observado, o nível de alavancagem muito baixo das empresas. Então, lembrando que esse nível de alavancagem baixo, que também foi super importante aí no ano passado, durante o momento de crise, durante o momento de incerteza, as empresas estarem pouco alavancadas foi algo muito positivo. E essa baixa alavancagem ela continua acontecendo. Então, a gente tem bastante espaço aí para que as empresas voltem a se alavancar um pouco mais e que isso faça com que o fundamento siga extremamente positivo. Então, por essa combinação de um bom nível de crescimento econômico à frente, esperado, e uma baixa alavancagem das empresas. Algo que a gente pode sempre olhar ali com algum receio é o fato de a gente estar num ciclo de aumento de juros. Mas quando a gente sai um pouco do curtíssimo prazo e olha de um movimento mais amplo e de uma maneira um pouco mais global, a gente vê que o nível de taxa de juros ainda é extremamente baixo, perto do que, enfim, do que as empresas já observaram e do que a gente estava acostumado aqui. Então, a taxa de juros, mesmo sendo normalizada e mesmo subindo um pouco, ainda é extremamente benéfica e não pressiona o resultado financeiro das empresas. Então, do ponto de vista do fundamento, é extremamente positivo o mercado de crédito. Quando a gente vai olhar quando a gente passa a olhar o valuation segue extremamente positivo também, tá? A gente pode até se questionar se o fato de que, como eu mencionei, os spreads médios eram CDI mais 2,30, hoje estão CDI mais 1,90. A gente já teve um fechamento super importante, é fato, assim, esse fechamento já aconteceu, mas o nível ainda é extremamente bom, principalmente quando a gente vai olhar, comparar historicamente, tá? Então, a gente está falando aí de spreads médios aí na casa de 1,80, 1,90, eles geram um retorno extremamente positivo para a estratégia, então fazem com que o valuation siga em território extremamente positivo. E por fim, o técnico, que acho que isso é uma coisa super importante, foi uma coisa que teve um peso extremamente grande no ano passado, e que está cada vez mais indo para o território positivo. Tá? Então, a gente está vendo volta de recursos para os fundos de crédito, tanto dedicados quanto os fundos que não são dedicados, mas também fazem alocações de crédito privado. Então, isso aumenta bastante a demanda pelos ativos e faz com que a gente tenha aí o lado técnico positivo. Tá? Para contrabalancear um pouco isso, o mercado primário tem vindo bastante, com bastante emissões, com bastante volume. Então, a gente está conseguindo ter um bom equilíbrio aí entre oferta e demanda de ativos. Acho que isso é uma coisa também extremamente importante, que faz e que pode sustentar os níveis de prêmio, como a gente tem observado, por bastante tempo. Então, torna uma estratégia aí mais sustentável, bem sustentável, enfim, bastante sustentável a longo prazo. A gente tem aí observado bastante emissões ao longo dos últimos 2, 3 meses. A gente tem conseguido participar de bastante dessas emissões. Um mercado que tem crescido bastante, é um mercado que a gente gosta bastante, é o mercado de FDICs aqui, que também tem trazido bastante oportunidades boas para a carteira.
E aí, com isso, a gente tem mantido o nosso fundo aí com um nível de alocação bem grande, tá? A gente está aí próximo das bandas máximas de alocação, aproveitando bastante esse mercado primário bem aquecido nos últimos meses, para fazer com que a gente fique super bem alocado e que possa aí surfar esse nível de carrego, esse nível muito bom. Pensando ainda um pouco mais prospectivamente, né, o que a gente imagina para os próximos meses, acho que a gente continua extremamente positivo aqui com a estratégia, e aí dá para a gente pensar e dividir de algumas maneiras, tá? Acho que a primeira e mais importante é o fato de a gente continuar imaginando esse fundamento muito positivo nos próximos meses, e esse fundamento muito positivo vai permitir com que a gente com que a gente tenha uma volatilidade mais baixa do que foi observada nos últimos tempos. Então, uma diminuição da volatilidade com um bom nível de carrego que tem nas carteiras acaba se transformando em um bom resultado para os cotistas e para a estratégia como um todo. Assim. Então, acho que esse seria o principal vetor aí que a gente imagina como positivo. Então, é um bom nível de carrego, uma volatilidade mais baixa, que faz com que a gente consiga ter e a gente consiga surfar aí um bom retorno ao longo do tempo. Aliado a isso, a gente vê também esse ciclo de alta de juros como positivo para o técnico da estratégia, tá? Então, a gente já está observando a volta das captações, né, para esses fundos. O aumento da taxa de juros ele tende a corroborar um pouco isso mais, então o apelo para esse tipo de alocação ele tem voltado e tende a voltar cada vez mais, e fazendo com que, com um técnico positivo, a gente também fique mais positivo para o médio e longo prazo. Então, acho que quando a gente combina tudo isso, né, o fundamento, o valuation e o técnico muito positivos, a gente fica extremamente positivo para que a gente tenha uma boa performance aí da estratégia ao longo do ano de 2021. Acho que é isso, assim, se tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição aqui para qualquer coisa mais detalhada e acho que é só contatar o nosso time comercial e pronto.